Olá pessoal, eu sou o pastor Giovanni, esse é o nosso segundo vídeo, onde nós estamos ensinando acerca da ressurreição no segundo advento de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Nós já falamos um pouquinho sobre os dois tipos de ressurreição, a importância dessa doutrina dentro da fé cristã como algo essencial, mencionado mais pelos apóstolos a ressurreição do que a própria morte de Cristo na cruz do Calvário. Então nós vemos aqui na palavra de Deus uma proeminência dessa doutrina tão importante, que também tem uma importância escatológica, profética, e é o que nós estamos trazendo aqui, tá bom? Então nós falamos que existem dois tipos de ressurreição: ressurreição para a vida eterna aqui, né? A primeira ressurreição mencionada na Bíblia, e a segunda ressurreição, ou o que a Bíblia chama também da ressurreição para a condenação eterna. No final do milênio, isso vai acontecer. Ao final do milênio, aqueles que não ressuscitaram antes do milênio ou no arrebatamento da igreja, ressuscitarão no final, porque foram considerados incrédulos, infiéis, e serão julgados no juízo do grande trono branco e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, conforme Apocalipse capítulo 20, é o que nós mencionamos no vídeo anterior. Então agora nós vamos continuar, falando um pouquinho sobre isso, falando sobre qual será a hora das ressurreições. Como é que a Bíblia Sagrada, dentro da escatologia e das profecias, trabalha a hora das ressurreições. E uma introdução, de uma distinção no elemento do tempo aqui, nas diferentes períodos ou partes do plano da ressurreição, trouxe então uma consternação aos discípulos quando estavam ouvindo isso da parte de Jesus, lá em Marcos 9, de 9 a 10. Então, no que diz respeito à transfiguração do Senhor, nós lemos o seguinte: ao descerem do monte, diz Marcos, capítulo 9, versículo 9 a 10, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Aqui o termo aqui, dentre os mortos, é de novo a palavra eknekron no grego, ou de entre os mortos, traduzido para o português, tá bom? Marcos 9, de 9 a 10. E Blackstone, um grande erudito, escatologista também, ele observa muito bem sobre esse texto quando ele diz o seguinte: vemos por que os três discípulos, favorecidos, que tiveram a oportunidade de ver a transfiguração de Cristo, estavam perguntando uns aos outros o que seria, que seria o ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, eles entendiam perfeitamente o que significava a ressurreição dos mortos, como judeus, eles criam nessa ressurreição, pois essa era uma doutrina comumente aceita pelos judeus na época em que Jesus veio a primeira vez nessa terra. É o que nós vemos em Hebreus 6:2, uma menção sobre essa referência que nós estamos dando aqui. Mas a ressurreição dentre os mortos, era uma nova revelação para eles, trazido aqui da boca de Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento ensina claramente o fato da ressurreição em vários trechos da palavra de Deus. Em Jó 14, 1 a 13, Jó 19, 25, 26, Salmo 16, 10, Salmo 49, 15, Oséias 5, 15 até o capítulo 6, versículo 2, Oséias 13, 14, Isaías 25, 8, Isaías 26, 19, Daniel 12, 2, João, o Evangelho de João 5, 28 a 29, João 11, 24, tudo isso traz referência ao fato da ressurreição. O Antigo Testamento já menciona isso, e o Novo Testamento, obviamente, muito mais. Mas nenhuma revelação, presta atenção, foi feita com respeito ao elemento tempo, com relação à ressurreição. Na verdade, podemos concluir aqui que, se não fosse a revelação contida apenas no Novo Testamento, haveria uma ressurreição, obviamente geral, de todos os homens, no qual salvos e incrédulos seriam vivificados conjuntamente a fim de serem separados para o seu destino final, como ensinam os amilenaristas, os que não creem no milênio literal. No entanto, o Novo Testamento, obviamente, graças a Deus, contém revelação claramente contrária a esse posicionamento amilenarista.
Há várias passagens geralmente usadas para ensinar a doutrina falsa de uma ressurreição geral. A primeira delas, usada pelos amilenaristas, é Daniel 12, de 2 a 3, em que o profeta escreve o seguinte, presta atenção, palavras aqui do profeta Daniel. Ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente, eternamente, é o que menciona Daniel. Então, nenhuma distinção de tempo parece ser feita aqui nesse trecho de Daniel. Logo, conclui-se que uma ressurreição geral talvez seria ensinada aqui. Tregelles, comenta habilmente essa passagem dizendo o seguinte: não duvido de que a tradução correta desse versículo seja: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, esses para a vida eterna, mas aqueles, o resto dos que dormem, os que não ressuscitam nessa hora, para a vergonha e horror eterno. Ou seja, o paralelismo da nossa versão, uns outros, mencionado uns e depois outros, não ocorre em nenhum outro trecho da Bíblia hebraica, no sentido de tratar distributivamente qualquer classe geral que tenha sido previamente mencionado. E isso é suficiente, creio aqui, Tregelles mencionando, para autorizar a nossa aplicação de que sua primeira ocorrência aqui a todos os muitos que ressuscitam, e a segunda a multidão dos que dormem, os que não ressuscitam nessa hora. Claramente essa não é uma ressurreição geral, ela aponta para muito dentro aqui, e é somente usado as palavras nesse sentido que podemos obter qualquer informação sobre o que acontece aos que continuam dormindo no pó da terra. Essa passagem foi interpretada pelos comentadores judeus no sentido em que nós estamos mencionando aqui nesse vídeo. É claro que esses homens, com o véu no coração, com cegueira ainda espiritual, não são guias confiáveis quanto ao uso do Antigo Testamento, mas servem de auxílio quanto ao valor gramatical e lexicográfico aqui, quanto aos originais, das frases e das palavras. Dois dos rabinos que comentaram esse profeta são: o primeiro rabino mencionado é Sadi Hagaon, no século X da nossa era cristã, e o outro rabino é Eben Ezra, do século XII. Esse último rabino era um escritor de habilidade e precisão mental inigualáveis, e ele explica o versículo da seguinte maneira. A sua interpretação é a seguinte: os que acordarem ressuscitarão para a vida eterna, e os que não acordarem ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. É o que menciona o rabino Eben Ezra, do século XII, ou seja, tem até um respaldo judaico rabínico aqui para aquilo que nós estamos falando, mencionado por S.R. Tregelles na sua obra em inglês Remarks on the Prophetic Visions in the Book of Daniel, remarcações das visões proféticas do livro de Daniel, traduzindo aqui o título desse livro do inglês para o português. Então devemos concluir que o profeta aqui, Daniel, está afirmando o fato da ressurreição e a sua universalidade, sem definir uma hora específica em que as partes da ressurreição acontecerão, como nós estamos mencionando aqui para vocês. Uma outra passagem geralmente usada para apoiar a ideia de uma ressurreição geral aqui é João 5, 28 a 29. O Senhor diz o seguinte aqui nesse trecho de João 5: não vos maravilheis disto, diz o Senhor Jesus, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo eterno. Desculpa, essas aqui só para lubrificar a goela aqui, tá, gente? Então essa aqui, sem dúvida nenhuma, são palavras que saíram da boca de Jesus, relatado pelo evangelista João no capítulo 5, 28 a 29. Então, pensando um pouquinho no que Jesus diz aqui em João 5,
afirma-se que o uso que o Senhor faz da palavra ora aqui, entre parênteses, exige uma ressurreição geral, dizem eles, tanto de salvos quanto de incrédulos. No entanto, essa palavra ora aqui não precisa implicar tal plano de ressurreição geral. Harrison, um que combateu essa ideia amilenarista que nós estamos trazendo aqui para vocês compreenderem, ele diz o seguinte: devemos considerar, Harrison diz, no entanto, que a linguagem não exige coincidência das ressurreições, como se fossem simultâneas. O uso da palavra ora aqui em João 5,25 permite a sua extensão por um longo período. O mesmo se aplica em João 4, 21 e 23. Jesus está falando da mesma maneira que os profetas do Antigo Testamento, que agrupavam sem diferenciação de tempo os acontecimentos que viam no horizonte profético, afastado às vezes ao longo da história. Então a mesma característica é vista nos discursos escatológicos de Jesus, nos evangelhos sinópticos, por exemplo, em que a destruição iminente de Jerusalém, com os sofrimentos que acompanhariam, dificilmente poderia ser separada da descrição do acontecimento longínquo associado à grande tribulação. Então, um tanto paralelo, apesar de estar numa categoria diferente, é a maneira abrangente aqui em que Jesus fala sobre a ressurreição espiritual e física numa só afirmação. Um exemplo é o próprio João, capítulo 5, versículo 21, que nós estamos mencionando aqui. Quem fala isso, e nós damos todo o aval aqui, é Everett F. Harrison, na sua obra The Christian Doctrine of Resurrection, ou A Doutrina Cristã da Ressurreição. Ele fala isso, essa menção que nós estamos trazendo aqui para você nesse vídeo. Então o Senhor, pensando um pouquinho no que fala Harrison aqui, o Senhor nessa passagem de João 5 ensina a universalidade do plano da ressurreição e as diferenças dentro desse plano, mas não fala sobre a hora ou tempo em que essas várias ressurreições ocorrerão. Fazer essa passagem, ensinar esse fato generalizado, é perverter a intenção original do autor aqui, o evangelista João. Então fica claro em Apocalipse 20, capítulo 20, que as duas partes do plano da ressurreição estão separadas por um intervalo bíblico, profético, escatológico de 1000 anos. Ou seja, em 1000 anos existe uma separação entre a ressurreição para a vida, a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos, do povo de Deus, e a ressurreição dos incrédulos, dos ímpios, que é a segunda ressurreição para a condenação eterna. João escreve, nós mencionamos aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 20, de 4 a 6, ele diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição para a vida eterna aqui. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos, ou, em outras palavras, o milênio. Então lá em Apocalipse 20, de 4 a 6, você pode ler isso que nós estamos mencionando do apóstolo João no livro de Apocalipse, ok? Então aqui fica bem claro que são duas ressurreições distintas, separadas por 1000 anos proféticos, ou o reino milenial. Então podemos observar que a primeira parte do versículo 5, quando a Bíblia fala os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, é uma afirmação separada que explica o que acontece aos que ficam para trás no reino da morte, quando a primeira ressurreição é concluída na segunda vinda de Cristo antes do milênio. Essa passagem ensina que haverá 1000 anos entre a primeira ressurreição e que é a ressurreição da vida, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição do restante dos mortos, conforme Apocalipse 20, versículos 11 a 13. É a ressurreição aqui para condenação eterna, como nós mencionamos.
A única maneira, gente, de eliminar o ensinamento inequívoco dessa passagem é tentar espiritualizar para que ela não fale sobre a ressurreição física, mas sobre a bênção das almas que estão na presença do Senhor. E sobre essa interpretação, que é equivocada, segundo o nosso ver aqui, Alford, um teólogo também erudito, descreve o seguinte: ele diz assim: não posso consentir em distorcer as palavras em relação ao seu sentido simples e literal e ao seu lugar cronológico na profecia bíblica, por conta de qualquer consideração de dificuldade ou de qualquer risco de abusos que a doutrina do milênio possa trazer consigo. Os que viveram ao lado dos apóstolos e de toda a igreja durante 300 anos interpretaram no sentido simples e literal a Bíblia Sagrada. E é uma visão estranha nos dias de hoje ver expositores da Bíblia que estão entre os primeiros em reverência à antiguidade, descartando com desdém o exemplo mais claro da unanimidade que a antiguidade primitiva apresenta. Então, com relação ao texto em si, nenhum tratamento legítimo extrairá dele o que é conhecido como a interpretação espiritual, agora tão popular, ou alegórica, ou metafórica. Ok? Então, isso é o que fala Henry Alford na sua obra Greek Testament, tá bom? Ele continua dizendo o seguinte: se numa passagem que duas ressurreições são mencionadas, em que certas almas viveram no começo e o restante dos mortos viveu no fim de um período específico após o primeiro, se em tal passagem a primeira ressurreição pode ser interpretada como a ressurreição espiritual com Cristo, enquanto a segunda passagem, significa a ressurreição literal do túmulo, então há um fim de todo sentido na língua e as escrituras são eliminadas como testemunho definitivo de qualquer coisa. Ele diz assim, Henry Alford: se a primeira ressurreição é espiritual, então a segunda também o é, o que supõe que ninguém terá coragem de defender. Mas se a segunda é literal, então a primeira também é literal, o que juntamente com a igreja primitiva e muitos dos melhores expositores modernos defendemos e recebemos como artigo de fé e de esperança. Ok? Glória a Deus por isso. Então, pensando em tudo isso que nós estamos falando, sobre a hora da ressurreição, devemos concluir que, apesar de não haver revelação clara no Antigo Testamento sobre a relação cronológica entre as duas partes do plano da ressurreição, o Novo Testamento deixa claro que a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação estão separadas por um período de 1000 anos proféticos, ok? Que é justamente o tempo do reino milenial, ou do famoso milênio escatológico e bíblico, ok? No vídeo seguinte, querido, nós vamos falar sobre o plano da ressurreição. Então continue conosco, tem muita coisa ainda para nós falarmos sobre a ressurreição na segunda vinda de Cristo. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Siga-nos nas redes sociais, se você quiser semear no nosso ministério também. Aqui tem os links que você pode fazer isso, através do depósito bancário. Você pode fazer isso também através do cartão de crédito, boleto, nas loterias. Continue conosco, querido. Semeie no reino de Deus, na propagação do Evangelho e naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Um abraço do pastor Giovanni. Não esqueça de entrar no nosso site betelonline.com.br. Lá nós temos toda a coleção escatológica do pastor Volteni, pregações do pastor Giovanni, pastor Rodrigo e todos os demais pastores que já passaram pelo púlpito nos últimos 4 anos da Igreja Batista Betel, e algumas ministrações antigas, mais antigas, nós também temos lá disponíveis para você crescer e florescer no Senhor. betelonline.com.br. Te convido também a seguir o YouTube da Igreja Batista Betel, onde tem os nossos cultos online, ao vivo para você. Aperta no sininho, siga o canal da Igreja Batista Betel de Umuarama, para que você também possa assistir os nossos cultos ao vivo, em nome de Jesus. Um abraço, beijo, continue conosco. O próximo vídeo será o plano da ressurreição. Que Deus te abençoe, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.